16 de Lucas, do versículo 19 ao 31, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Chagas são feridas, está aqui. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. O seio de Abraão aqui é o céu. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui. Oi, querido? Fiquei no banheiro? Tá bom. Tá bom, a tia tinha pedido para vocês irem antes de começar a aula, né? Mas tudo bem. Ah, é. Mas tudo bem. Então vamos começar, né? Senão vai ficar muito tarde. Então nós vimos aqui sobre 2 homens, né? Primeiro nós ouvimos a falar sobre um homem rico, um homem muito rico. A parábola do Senhor Jesus começa a contar, fala sobre um homem muito rico, e diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura é um tecido vermelho, muito bonito, muito caro, que naquela época, nesse tempo aqui do Senhor Jesus, só as pessoas muito, muito ricas usavam púrpura. Então, quando dizia assim, olha, tal pessoa usa púrpura, sabia que ela era rica. Quando você via aquela pessoa passar com um manto, com uma roupa de tecido púrpura, era porque aquela pessoa era muito rica, mas muito mesmo. E linho fino, né? Linho finíssimo. É como se a gente dissesse assim, às vezes nós vemos pessoas com roupas muito caras, talvez vocês não conheçam, né? Mas os adultos, os adolescentes, sabem mais um pouco dessa coisa de roupa, né? E quando vê alguém vestindo certa roupa, um tênis, fala, nossa, essa pessoa tem muito dinheiro, porque esse tênis, essa roupa é muito cara, não é? E nós vimos aqui que esse homem era rico, e ele se vestia de púrpura de linho finíssimo, e ele vivia todos os dias de maneira regalada e esplendidamente. O que ele era? O que isso significa? Que ele tinha tanto dinheiro. Nós estávamos falando que o Senhor Jesus Cristo ele contou uma parábola sobre 2 homens. Um muito rico, e esse homem muito rico, nós vemos aqui que ele tinha uma vida realmente muito esplendorosa, né? Ele vivia regaladamente, esplendidamente, ou seja, ele era tão rico que ele não tinha que trabalhar, ele não tinha que se preocupar em fazer esforço, de tão rico que ele já era. Ele deveria ter muitos empregados, né? Pessoas que trabalhavam para ele. Ele não tinha que se preocupar com nada. Ele tinha a melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, os melhores carros, né? Coisas que às vezes é até difícil da gente ver por aí. Se
se a gente pensasse hoje em dia, né? Provavelmente, talvez ele teria aqueles carros de cavalo, né? As carruagens muito esplendorosas, com muitos animais, talvez ali fossem camelos, aqueles camelos mais robustos, né? Mas se ele fosse um homem hoje, no nosso tempo, né, ele teria aqueles carros caríssimos, né? Que nós vemos às vezes, até difícil de ver na cidade, né? A gente tem que ir para um bairro muito distante para a gente ver um carro daquele. E nós vimos aqui que havia um homem que estava ali na porta daquele homem rico, né? Um mendigo chamado Lázaro, que ele estava cheio de chagas, de feridas, né? Provavelmente ele tinha uma doença muito grave, que ele deixava o corpo dele cheio de feridas. E quando ele olhava para aquele homem rico, ele estava ali se alimentando, ele desejava comer até das migalhas que comiam da mesa. Vocês já pensaram a respeito disso? Mas tia, como ele conseguia ver o homem comendo se ele estava lá no outro lado da casa? Então, é que isso aqui é só uma ilustração, né? Mas a gente pode pensar nas casas antigas, né, lá no tempo de Israel, né, que talvez a entrada não fosse tão distante, elas eram casas mais baixas, né? Ou às vezes ele poderia fazer algum tipo de confraternização ali próximo da porta, né? A gente não sabe como era isso, mas a gente sabe que o Lázaro, ele conseguia ver, né, o momento ali que aquele rico, ele fazia as suas refeições. A gente sabe que as mesas naquele tempo não eram igual às nossas também, não é? Eles comiam de outra forma. Eles comiam deitados. Eles comiam deitados, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, da diferença de posição entre o rico e o Lázaro, né? O rico estava numa posição muito mais elevada, né, do que o pobre Lázaro, que era um mendigo cheio de feridas ali na rua, na calçada, no portão daquele homem rico. Então, ele desejava comer as migalhas, ele nem pensava, eu vou comer aquele prato de comida, ele queria as migalhas, de tanta fome que ele sentia. Então, nós vemos que o rico e o Lázaro, eles estavam, né, em dois mundos diferentes. O rico com tudo que ele podia ter e o Lázaro com nada. Mas nós vimos que houve algum momento que algo de igual aconteceu com os dois. Eles estavam numa posição bem diferente, né? E no momento, os dois ficaram iguais. O que aconteceu? Algo igual aconteceu com os dois. Quem prestou atenção? Fala, Mari. Porque quando o Lázaro morreu, ele foi para o céu e o rico foi para o inferno. Sim, mas o que aconteceu de igual para os dois? Os dois morreram, exatamente, né? E o que nós aprendemos quando nós vemos essa história? Fala, tá? Nunca, sempre tem que fazer esforço para comer. Eu acho. Então, todos nós vamos morrer um dia. Não importa se nós somos ricos, pobres, famosos, mais inteligentes, menos inteligentes, se nós vestimos roupas caras ou não. Todas as pessoas um dia vão morrer. E nesse momento elas vão estar iguais, né? Por isso, crianças, essa parábola, todas são especiais, mas esta, se vocês guardarem para o resto da vida, vocês vão saber verdades muito importantes sobre a fé cristã, sobre Deus e sobre quem somos nós, né? Os seres humanos, para onde nós vamos, o que acontece depois. Essa parábola tem todas as respostas e ela é um texto bem curto, não é? Então nós vemos que esses dois homens, eles morreram. O rico e o pobre igual, eles morreram. E depois a voz completou, né? Mas um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Fala, João. Pelo que dá aqui entender a história, sim. Ou morreram próximos no mesmo dia, né? No mesmo período, né? E aí nós vimos que de repente a posição mudou, não foi? Agora Lázaro estava num lugar melhor, enquanto o rico não mais. Porque Lázaro foi para o céu e o rico para o inferno. Agora, por que isso aconteceu? Foi porque o rico era rico porque
Lázaro era pobre, e a gente pensa assim, todos os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? Não, Fala, Lázaro, que elas levantam a mão primeiro. porque o rico não cria em Deus e Lázaro sim. Sim. Você, Otávio, tinha. Porque ele estava fazendo muitas coisas que eram pecado. Sim, o rico sim. Fala, João. Nem todo rico Sim, nem todo rico. Né? Porque o que faz com que a gente vá para o céu? Vocês lembram? A salvação. E o que nós devemos fazer para sermos salvos? Orar? Sim, orar. Mas o que nós devemos falar? O que nós devemos falar na nossa oração? Fala, Lázaro. Pedir perdão. Pedir perdão pelos nossos pecados. Mas a gente deve ter um desejo aqui no coração de não pecar mais. Um desejo de ser salvo. Não, eu quero ser salvo, eu quero um dia ir para o céu. E o que me faz ir para o inferno? São os meus? Pecado. Os meus pecados. O meu coração, como ele é um coração pecaminoso, pecador, ele vai querer pecar. Então eu preciso pedir para Deus mudar o meu coração, perdoar os meus pecados. Isso eu faço orando, como o João falou. E o Senhor, ele ouve a nossa oração com o coração sincero e ele responde. Então nós vamos para o céu. Então nós entendemos que Lázaro, pelo fato dele ter ido para o céu, então em algum momento na vida dele, Lázaro fez isso. Ele viu que ele era pecador, ele viu que ele precisava de um Salvador. Provavelmente Lázaro, como ele cresceu ali naquele local, ele aprendeu sobre o Messias, que o Senhor Jesus viria, que ele iria um dia morrer numa cruz. Então ele acreditou nisso, e ele rogou ao Senhor para que o Senhor o salvasse. E no momento de sua morte, ele foi para o céu, ele foi para um lugar perfeito, sem dor, sem tristeza, sem miséria, um local de eterna alegria, junto do Senhor, um local que a gente não consegue nem descrever como vai ser bonito o céu, Assim a gente pensa, como será o céu? E a gente pensa muito nas nuvens, A gente não pensa num lugar com coisas tão lindas, tão maravilhosas, que a gente não consegue nem pensar de tão bom que vai ser. Então Lázaro sofreu muito em sua vida. Mas depois de sua morte, por ele ter sido uma pessoa que buscou o Senhor, ele foi para o céu. Agora o rico não, ele foi para o inferno. O rico, ele teve tudo, tudo que é bom no mundo, tudo que é bom que existe no mundo vem de Deus, Então o rico aproveitou as coisas boas que Deus pôs neste mundo. Só que ele foi para o inferno. Então nós imaginamos que o dinheiro, depois de muito tempo, muito rico, ele se torna um homem muito orgulhoso, um homem com um coração duro, Por quê? Porque Lázaro estava lá na porta dele e ele nem se importava com Lázaro. Ele poderia ter dado uma assistência para Lázaro. E nós vimos que ele não se importava com Lázaro estar ali. Provavelmente ele dizia que ele não tinha tempo para as coisas de Deus, porque ele era um homem muito rico, muito ocupado, E nós ouvimos isso muito hoje em dia. Um homem que já tinha, ele tinha tanto dinheiro que ele podia se divertir mais, ele podia aproveitar mais a vida, ele viajava bastante, talvez. Então hoje a gente pensa, essas pessoas que têm muito dinheiro, que viajam pelo mundo todo, que têm de tudo, elas não têm tempo para pensar sobre Deus, sobre a alma, que um dia elas vão morrer, porque elas têm tantas coisas que elas nem pensam na morte. Ou às vezes, elas até pensam, só que o que elas fazem? Elas planejam como vai ser o funeral. Vocês sabiam disso? Qual caixão que eu vou usar? Quais flores vai ter no meu enterro? Qual vai ser o local onde eu vou ser sepultado? E essas coisas, crianças, são muito caras, são caríssimas. Então tem pessoas que já planejam tudo, já deixam tudo pago, para que no dia que elas morrerem, elas vão ter o melhor caixão, vai ser o melhor cemitério. A roupa que elas vão usar, sabiam disso? Sim. Então, tudo isso essas pessoas pensam, só que elas não pensam que elas têm uma alma. E o corpo? O corpo vai ser sepultado e vai ficar ali mesmo? Não. A alma vai para algum lugar. E elas não se preocupam com isso.
E nós vimos aqui que todos morrem, né? E nós vimos que o rico era um homem que vivia sem Deus, ele vivia apenas ocupado com seus bens, com seu dinheiro, com a sua vida boa. E é isso, crianças, é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes é um desejo do nosso coração também. Mesmo se a gente nunca for uma pessoa muito rica, se nós deixarmos as coisas dessa vida, os desejos que nós temos de ter, de fazer, da nossa vida, falar, quando eu crescer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter isso, e só isso ficar no meu coração, eu não lembrar de Deus, a mesma coisa que aconteceu com esse homem rico também pode acontecer comigo. E no momento da morte, que vai ocorrer com todo mundo, é o momento em que eu não posso mais pedir o perdão de Deus. Depois que eu morri, eu não tenho mais como orar e clamar o perdão do Senhor. Depois que a morte vem, acabou esse tempo. E nós vimos que ele entrou em grande tormento quando ele chegou lá. Ele viu que era tarde demais, mas ele pensou que ele ainda poderia ter até a sede dele, né, aliviada, porque ele olhou para cima, para o céu, e ele viu que Lázaro estava lá. E nós vemos que ali estava Abraão, né? Abraão, nós sabemos que era o nome de Deus. Quando ele fala seio de Abraão é um nome que representa o céu. Ele pede para que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo uma gotinha de água para aliviar a garganta dele, porque ele estava num tormento muito grande. Então nós podemos aqui, com essas palavras, ver como o inferno é um lugar terrível, um lugar que nós não queremos ir para lá um dia. E aí Abraão diz o quê? Que da onde Lázaro está, ele não pode sair, e nem da onde o rico está, ele não pode sair. Uma vez que, se nós formos para o céu ou para o inferno, nós não podemos sair mais desses dois lugares. É por isso que nós temos que nos preocupar com a vida aqui, porque aqui é onde nós podemos ter a nossa salvação. Porque uma vez que eu for para aquele lugar, de lá eu não posso sair mais. E que aquele homem rico, ele ficou preocupado com os próprios irmãos dele, né? No sentido de que talvez ele não ficou preocupado com os irmãos dele irem para lá, mas de que um dia que os irmãos dele, que ainda estavam vivos, fossem para o inferno, eles iam chegar lá e iam culpar ele. Ó, nós estamos aqui porque você fez a gente vir para cá, né? Talvez ele nunca, como ele tinha aquela vida esplendorosa que não buscava Deus, ele fez com que os seus irmãos fizessem a mesma coisa, né? Ele não se preocupou com a alma dos irmãos dele. Então ele sabia que os irmãos viviam da mesma forma, e ele pensou, meus irmãos vão vir para cá um dia também. Então ele falou, pai Abraão, pede para que Lázaro vá até os meus irmãos e diga para que eles se arrependam. Aí Abraão diz, eles têm a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A Bíblia. É a lei e os profetas. Eles têm já a palavra de Deus. Eles têm que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz com que a gente se arrependa. Se eles não lerem a Bíblia e não se importarem com ela, nem se Lázaro voltar e lá falar com eles, eles vão acreditar. E é o que acontece hoje, né? Por mais que as pessoas, elas às vezes falam, eu quero ver um milagre, eu quero ver algo grande, aí eu vou acreditar em Deus. Não adianta, porque a única coisa que convence o nosso coração do pecado é a palavra de Deus. Fala, João. Não adianta você pedir as salvações se você der. Sim, exatamente. Então a palavra de Deus, nós já falamos, é palavra de Deus, é Deus falando conosco, né? Então se a gente despreza, não dá atenção para este livro e o que ele diz, não vai adiantar nada, né? Então ele disse, eles já têm a palavra de Deus, então se eles não ouvirem a palavra de Deus, de nada adianta. Então, crianças, nós vemos como esta parábola ela nos alerta destas coisas, que são coisas que nós vivemos, mesmo que nós não somos ricos, como este homem. Se nós colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo, nas coisas das pessoas famosas, das pessoas importantes, das pessoas ricas, e nós invejamos essas pessoas e nós só queremos isso,
nós já sabemos o nosso destino, né? E nós vimos, por mais que Lázaro teve uma vida dura, difícil, sofrida, essa vida acabou. Então tudo que nós passamos nessa vida, crianças, um dia vai acabar, né? É como se fosse um tempo de validade. Vocês já viram os produtos que a gente tem que olhar o prazo de validade, né? A nossa vida ela tem um prazo de validade. Então, se nós passamos dificuldades aqui, tristeza, dor, tudo um dia isso vai passar, vai acabar. Porque o que me importa é eu saber que quando esse dia se acabar, quando esse dia chegar, que o sofrimento vai acabar, eu vou estar no céu com Deus, né? Então toda aflição e tristeza um dia vão se findar, isso vai acabar. E o mais importante é eu estar na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que nós não podemos demorar, né? Eu vou deixar eu crescer, eu ficar mais velho, aí quando eu for grande, aí eu penso, né? Eu quero conhecer todas as coisas, todas as religiões do mundo, eu quero estudar bastante, depois eu decido. A gente não sabe o prazo da nossa validade, né? A gente não é que nem um produto que está com a data aqui em algum lugar, não é? Nós não sabemos. Então é por isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós somos jovens e vemos que nós aqui nós estamos recebendo um presente hoje. Quantas crianças não estão ouvindo sobre isso? E elas não estão se importando com a alma. Elas estão só preocupadas em se divertir, em comer, em ter, né? Preocupadas com o que vão calçar. Se não é aquele tênis daquela marca, eu fico triste. Se eu não ganho aquela roupa bonita também, para mim é o fim. Se eu não como aquela comida mais gostosa, ou aquela coisa que é muito cara no mercado, a vida é terrível, não é? Então, que nós possamos pensar sobre isso, né? E assim como Lázaro fez, né? Foi buscar o Senhor, confiar que o Senhor é poderoso para nos salvar e termos já a certeza de que um dia nós estaremos no céu e não no inferno como aquele homem.